Olá, graça e paz da parte do Senhor para a sua vida hoje. Você já teve uma impressão, uma sensação de que Deus não ouve as suas orações? Que Ele se esqueceu de você? Que Ele não está perto? Quando você chama, Ele não ouve. Muitas vezes nós pensamos que Deus está alheio ao que está acontecendo conosco, alheio ao que está acontecendo na história da humanidade. Nós temos a impressão, e uma impressão às vezes que parece até correta, até legítima, de que Deus se afastou, de que Deus não está perto, de que Deus saiu por um instante de perto de nós. Essa questão, ela é tratada na palavra de Deus até mesmo por aqueles homens que tinham muita intimidade com o Senhor. Davi muitas vezes clamava e falava com o Senhor e dizia para Deus: por que que o Senhor não me ouve? Por que que o Senhor fugiu de mim? Por que que o Senhor não está perto? E se Davi falou isso, você imagina nós, na nossa fragilidade humana, quantas vezes nós pensamos que Deus está longe de nós. O período intertestamentário, que acontece do final do Antigo Testamento até o início do Novo Testamento, com a vinda de Jesus ao mundo, é chamado período do silêncio. Era um período em que não havia palavra profética, mas nem por isso não havia ação de Deus na história da humanidade. Foi um tempo rico da ação de Deus, do cuidado de Deus, ainda que não se ouvisse a voz de Deus. Eu gostaria muito de hoje, nessa nossa palavra devocional, tratar com você um pouco, fazer algumas reflexões sobre esse silêncio de Deus. Por que é que acontece esse silêncio de Deus? O profeta Isaías, homem de Deus, homem de profunda reflexão, homem de profunda intimidade com o Senhor, ele diz que Deus se escondeu do seu povo. Houve um período histórico que o próprio profeta percebia que não havia uma palavra de Deus para o povo. E lá no capítulo 28, então, do seu livro, ele diz da seguinte forma: Deus se escondeu do seu povo. Muitas vezes nós pensamos que Deus se escondeu de nós, principalmente quando nós passamos pelas grandes calamidades da vida. Uma enfermidade grave, um aperto financeiro, ou quando nós lidamos com relacionamentos complicados e difíceis, nós clamamos ao Senhor e a impressão que temos é que Ele não ouviu o nosso clamor, que Ele não ouviu a nossa oração. É curioso, porque nós somos instruídos e ensinados que Deus é onipresente. Deus está aqui neste lugar. E Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo. Isso é um fato. Isso é doutrina. Nós não podemos esquecer que nós temos um Deus onipresente. Uma coisa é o fato da onipresença de Deus. Uma outra coisa, uma outra questão é você sentir a presença de Deus. Isso é sensação, é emoção. E Deus está muito mais interessado, de fato, naquilo que nós cremos, na nossa confiança nele, do que nas nossas sensações e nas nossas emoções. Se a palavra de Deus diz que Deus está presente, independente da circunstância, independente da sensação que nós temos naquele momento ou no tempo histórico, nós precisamos crer naquilo que a palavra de Deus diz, que Deus está presente. Nas reflexões de Jó, no livro que leva o seu nome, Jó sabia que Deus estava presente, que ele era onipresente.
mas ele não estava sentindo a presença de Deus naquele momento da sua vida. Então, ele proclama, ele fala da seguinte forma aqui, no capítulo 23, do versículo 8 a 11 do seu livro. Olha só o que Jó diz aqui. E eu penso que essa reflexão, ela é importante para todos nós. Eis que, se me adianto, ali não estás. Se torno para trás, não o percebo. Se opera à esquerda, não o vejo. Se escondes à direita, não o diviso. Mas ele sabe o meu caminho. Se ele me provasse, sairia eu como ouro. Os meus pés seguiram as suas pisadas. Guardei o seu caminho e não me desviei dele. Olha só o que Jó estava dizendo aqui nesse texto precioso da palavra de Deus, que ele procurava o Senhor e não conseguia divisá-lo, não conseguia vê-lo. Ele clamava pelo Senhor, ele olhava para a esquerda, ele olhava para a direita, ele olhava para a frente, ele olhava para trás e ele não conseguia perceber a presença de Deus. Mas ele diz aqui uma verdade eterna, uma verdade que pode trazer paz para o meu coração e para o seu. Olha só o que ele diz aqui. Mas ele sabe o meu caminho. Deus sabe o meu caminho. Deus sabe onde eu estou. E é isso que importa. Não importa se você está sentindo ou não a presença do Senhor, o que importa é que Ele está com você. E essa realidade, ela precisa ser viva, latente, patente na sua vida. Ele sabe o nosso caminho. E Ele vai conosco, porque essa é uma promessa de Deus. Agora, quando você não está percebendo a presença de Deus, mas você confia que Ele está presente, isso é maturidade. Isso quer dizer que você sabe que Deus está cuidando da sua vida, ainda que você não perceba. Ainda que você não sinta, ainda que as suas emoções não te digam nada, é maturidade saber que Deus está presente. E quando esse aparente silêncio de Deus acontece, é um tempo em que a fé sobrepuja. Eu gosto muito de lembrar da história de Abacuque. Abacuque falou com Deus, aguardou uma resposta do Senhor e essa resposta não veio. E ele disse, então, eu vou ficar aqui quieto, na minha torre de vigia, até que o Senhor me responda. Era um tempo da espera, era um tempo de quietude, era um tempo de aguardar, até que passasse aquele silêncio de Deus. E ali naquele tempo de espera, ele então ouve a voz do Senhor. E o Senhor disse para ele, Abacuque, escreve o que eu vou te dizer. Escreve em letras grandes, para que possa ler até quem passa correndo. Escreve aí, Abacuque, o justo viverá pela fé. O justo viverá pela sua fé. É isso. Quando existe esse silêncio da parte do Senhor que você não sente, você precisa entender que o justo, ele vive pela fé. Ele não vive pelas sensações, ele não vive pelas emoções, mas ele vive por aquilo que ele conhece do Senhor. Ele vive por aquilo que a palavra de Deus diz. E assim ele vai prosseguir. E assim ele vai adiante, porque o justo vive pela fé. É interessante que o silêncio de Deus é o prenúncio de algo maravilhoso. Esse período intertestamentário era um período de preparação para a vinda do Messias ao mundo. Deus tinha algo para revelar ao seu povo. Ao profeta Abacuque, ele viveu pela fé. Deus ia fazer algo extraordinário. Algo extraordinário que aconteceu 70 anos depois, mas aconteceu. Deus não se esquece de nós. Ele sempre trabalha a nosso favor, ainda que ele esteja em silêncio hoje. Ainda que ele não fale nada aos seus ouvidos.
ainda que as suas sensações não o percebam. Ele está presente e Ele está operando nas nossas vidas. Ele está agindo em favor da humanidade. Ele está cuidando dos seus, porque Ele é um Deus presente nas nossas vidas. E nós precisamos confiar que Ele está presente, ainda que não o sintamos. E é um tempo, então, quem sabe, de nos aquietar. É um tempo da espera. Há poucos dias, uma professora de escola bíblica, ela dá aula para crianças pequenas. E a lição falava sobre esse período intertestamentário, o período do silêncio de Deus. E ela então me perguntou, como que eu vou contar isso para as crianças? Como que eu vou ensinar isso para as crianças? E eu disse a ela, não fala de o tempo do silêncio, fala do tempo da espera. Porque aquilo que Deus tem reservado para aqueles que esperam naquilo que Ele está fazendo, não será decepcionado. Deus está com você. Que essa realidade te acompanhe todos os dias. Que a boa mão de Deus te conduza e que as verdades que você já sabe da palavra do Senhor sirva de conforto quando o seu coração não sente nada, quando as suas emoções estão enfraquecidas. Você pode ter a plena certeza que Deus conhece o seu caminho. Que Ele mesmo te abençoe hoje. Um grande e forte abraço para você.